Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a segunda mensagem de hoje para a Escola Bíblica 24 horas, em vídeo, pelo YouTube e em áudio. Então estamos estudando o Salmo 119, verso 30, e tiramos apenas o item colocado por Davi aqui, que é o tema de hoje, onde ele diz: propus-me, a minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Eu me propus. Ele diz: eu me propus seguir os teus juízos. Então, o que Davi está tentando dizer? Você já viu o primeiro vídeo, já está aí no YouTube, está chegando aí agora. Que assim que a gente envia a mensagem em áudio, a gente já começa a enviar logo pela internet. Às vezes a internet está super fraca aqui onde estamos. Estou em Alcântara, Maranhão, e aqui é super fraca às vezes. Então demora muito chegar o vídeo no YouTube, mas o primeiro vídeo já está saindo aí daqui a pouco, já falamos dentro do primeiro vídeo. Então Davi, quando se propõe, olha aí, irmão, que é crescimento espiritual de alguém que quer alguma coisa boa de Deus. Ele se propõe, como ele fala para si mesmo, diz: olha, a partir de hoje, eu quero isso para a minha vida. O quê? Eu quero que Deus me julgue. Eu quero que Ele olhe para a minha justiça. O que é isso? Você viu que no vídeo anterior, no áudio anterior, ele diz em 2 Samuel 22, 21... recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Então, ele conscientemente coloca-se à disposição de viver a justiça de Deus para ser retribuído. Enquanto o mundo, irmão, não sabe o que perde, o que ganha com isso, Davi sabia. E eu e tu somos desafiados a fazer o mesmo, se quisermos ganhar bênçãos de Deus, como Davi ganhou. Por quê? Preste atenção. Se aqui diz: Deus me recompensou segundo a minha justiça, quer dizer, agora Davi, quando escreve o Salmo 119, já era o rei de Israel, já estava um crente maduro, já tinha passado muitas quedas espirituais, muitas tribulações já tinha enfrentado, e depois, no decorrer do tempo, ele foi entendendo: rapaz, não dá mais para me ser esse crente menino, que uma hora é, outra não é, uma hora ele quer a palavra de Deus na sua vida, daqui a pouco não quer. Mas aí ele viu tanto de prejuízos que ele teve, antes de ter esta maturidade aqui, que o leva a escrever no Salmo 119, todo, porque tem muita instrução, que são também testemunho de vida de Davi. Então, quando ele chega nesse patamar de dizer: eu me propus a viver os teus juízos, ele está querendo dizer: Deus, a tua palavra para mim é melhor. Eu andando na tua palavra, Deus, eu vou me livrar de muitas e muitas tribulações, que se eu quiser viver sem ti, eu vou apenas perder e não ganhar. Então eu quero falar disso aqui. Ele diz: me propus seguir os teus juízos, viver isso. Quer dizer, juiz, é Deus agir como juiz
dentro do que já está escrito na Bíblia, porque ele é um juiz. O próprio Davi disse aqui, ó, no Salmo 7, no verso 11, ele diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Olha aí, ó, olha a consciência de Davi. Por que ele quer se chegar a Deus mais e mais e mais? É medo desse juiz? Também. É temor. Não é só brincadeira, não. Porque a mesma pancada que ele dá no ímpio, ele dá num justo que quer viver como ímpio. Então, Deus se ira porque ele é um juiz. Porque muitas ações de pessoas no mundo inteiro, até dentro das suas igrejas, das igrejas de Deus, que são ações de maldade, de perversidade, leva a Deus a ficar irado. E não Deus aplaudir e dizer: muito bem, vou te abençoar, como diz um bocado de filho do cão que está por aí nas igrejas, dizendo: Deus é meu pai, ele tem que me abençoar. Vamos fazer uma campanha de vitória, porque aqui agora vai ser só vitória. Mentira. O pecado faz Deus julgar. É isso que Deus sabia. Não estou falando de algo que a gente faz por acidente, sem querer. Entendeu? Mas estamos falando daquilo que eu faço porque eu sou amante das iniquidades. Eu estou apaixonado por áreas da minha vida erradas que eu não quero que ninguém trate comigo, nem Deus, sobre esses assuntos, porque eu quero continuar nas minhas prisões espirituais. Então isso faz Deus se zangar. Por isso que até na igreja que vive assim apegada com o mal, querendo amar as coisas das trevas, viver como os ímpios, a Bíblia diz: Deus vai julgar o seu povo. Olha aqui a consciência de Davi com respeito a querer os juízos de Deus para si. O que eu tenho que falar é para mim. Não adianta eu falar só para ti e eu aqui no oculto estou roubando escondido, traindo minha esposa escondido, mentindo, sendo falso escondido, enriquecendo com o dinheiro da igreja, camufladamente. Ainda estou dizendo: não, isso foi uma herança que eu ganhei do meu avô. Ou então, como tem um político dos mais safados que eu conheço aqui do Maranhão, safadão, que diz: comprei uma mina de ouro na Serra Pelada. A Serra Pelada é um lugar que tem aqui pro lado da Amazônia. E diz: me enriqueci com uma mina de ouro. Entendeu? E é mentira, todo mundo sabe no Maranhão. Quantas corrupções envolveram nos jornais essas pessoas no passado. E vem com o negócio de dizer: me enriqueci porque eu comprei uma mina de ouro lá na Serra Pelada. Então, tenha cuidado, porque Deus vai julgar isso. Já o servo de Deus nunca sabe que ele pode deixar de ser sincero, transparente com o que ele fala e o que ele faz, porque Deus vai julgar. Não só porque Deus não quer julgar o justo igual o ímpio para dar coisa boa para quem não merece, mas porque ele não quer penalizar o justo, que merece recompensa, merece aplauso, merece grande galardão, merece heranças, riquezas tremendas que estão preparadas para aquele que prefere a justiça de Deus. Ser uma pessoa justa, justificado, perdoado.
que anda nos padrões da lei do Senhor. Amém? Então, o Davi, sabendo que até mesmo Israel, que naquela época era chamado de o único povo de Deus, que até esse Deus iria julgar, ele escreveu aqui o Salmo 135. Olha o que ele disse nesse salmo. Vou ler a Bíblia, irmão. Vamos falar sobre a justiça. É o versículo 14. Ele diz assim, ó. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Então, olha o que Davi está dizendo. De tanto tempo, ele ouvia as histórias que já tinham acontecido antes dele, como a história de Abraão, já tinha acontecido antes de Davi, como a história de Moisés, de Josué, a história de Adão, lá no paraíso, a história de Noé, de tantos outros. Como Deus agiu para dar coisas boas para aqueles que viveram com Deus, que andaram dentro do que Deus falava. Então Davi, também depois de muitas coisas que aconteceram com ele próprio em relação à vida dele com Deus, ele disse, Deus vai julgar o seu povo. Aí aqui, ele diz, esse Salmo 135, nesse verso 14, diz assim, e se arrependerá em atenção aos seus servos. Eu já fiz um vídeo que está aqui no nosso link no YouTube, só sobre a expressão, Deus se arrepende, viu? E também está em áudio. Se procure aqui, se não, entre no meu privado e diga, irmão, manda esses áudios aí para mim. O que significa se arrepender? Não é se arrepender como o homem porque comete um pecado, não. Aqui é apenas uma expressão de quando ele diz, vou fazer isso aí, e depois diz, não vou mais fazer. É isso que quer dizer se arrepende em relação a Deus, é só isso, entendeu? Por exemplo, lá na Bíblia diz, 1 Samuel 15, ele diz para Samuel, me arrependo de ter colocado Saul. Lá em Gênesis 6, quando Deus criou o homem, diz, me arrependo de criar o ser humano. Aí mandou o dilúvio, matou todo mundo, tirou só Noé, com sua família, que eram os únicos que andavam obedecendo a palavra do Senhor. Então, aqui diz que quando Deus dava uma palavra contra Israel, e Israel se ajeitava, se consertava, Deus dizia, tá bom, vou abençoar eles agora. É isso que ele quer para todos. A justiça de Deus é isso, irmão. Ele é um juiz justo. Ele não é como o homem. Ele quer que a gente viva um padrão direito para ele abençoar, assim como qualquer país que vive um negócio chamado democracia. A democracia que ainda tem em alguns países, que havia no Brasil, de um ano atrás para trás, havia democracia, era assim. Tá bom? Se alguém fosse pego fazendo mal, o juiz, se a polícia prendesse, levava lá. E tinha coisa até que o juiz aconselhava. Eu vi isso, porque eu fui policial no Maranhão. Eu fui chefe do setor de entorpecente da Polícia Civil do Maranhão. Antes de ser um pastor, eu levei muita gente presa com problema de droga, de assalto a banco, de roubo de carro, de estupro de criança. Mulheres velhas também, que tinham casas onde colocava meninas para se prostituir, para vender o corpo das meninas.
naquelas casas de prostituição. E nosso trabalho também era prender aquelas pessoas e apreender aquelas crianças, aqueles jovens e levar para o juiz resolver. Às vezes o juiz não sentenciava ele, apenas aconselhava: olha, pare com isso, não vou fazer mais isso com você, entendeu? A lei diz para me aplicar a lei, mas quero te dar uma chance. Tinha juiz logo que metia logo a caneta: não, você está sentenciado, você fez uma coisa ruim. Mas outros eram benevolentes, viu? Um pouco mais benevolentes, e dizia: eu vou te dar essa chance, se tu vier de novo, eu vou aplicar a lei e você vai ser preso. Então, meus irmãos, assim é Deus. Ele não quer que ninguém sofra. Deus não quer ninguém ser punido por nada. Mas a maldade humana e a falta de querer ouvir, a falta de querer deixar Deus mudar esse caminho que nós aprendemos com o mundo, vai fazer Deus julgar o seu povo. Agora eu entro em outra questão. Enquanto aqui Davi está dizendo que Deus vai julgar para abençoar os servos, presta atenção. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, repete essa mesma expressão, mas agora para julgar os ímpios que vivem no meio do povo de Deus. Pega aí a carta aos Hebreus. Por isso é que Davi disse: eu escolhi andar nos teus juízos, eu optei. Por quê? Porque ele estava dizendo, porque eu, sendo homem de Deus, e querer viver, me escravizar na prostituição, na traição, na corrupção, né, no ódio, na vingança, e etc., eu vou ser julgado no meio do povo de Deus, mas como ímpio, e não para Deus me abençoar, como um monte de filhos do cão pregadores estão dizendo. Vem para a igreja que aqui é só vitória, e não ensina essas coisas, que você tem que viver dentro da justiça dele, quer dizer, as leis dele, ou então você vai ser punido pela lei, mesmo como servo de Deus, se viver na impiedade. Então, carta aos Hebreus, vamos ler. Está aqui, ó, capítulo 10, vamos ler Bíblia, irmão. Aqui é a escola bíblica, é para ler Bíblia. Capítulo 10 diz assim, verso 26 em diante, o autor de Hebreus diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está chamando o crente aqui de adversário de Deus, preste atenção. Aí Hebreus 10, 28, ele faz uma comparação, comparando a lei de Moisés como agia contra Israel quando estava na impiedade, e a lei de Deus como age o crente que quer viver como perverso, como prostituto, como idólatra, como maçom, como enriquecimento ilícito, como traidor do casamento, como crente na igreja que não serve para coisa nenhuma, é um inútil no cristianismo. Aí ele diz, verso 28, Hebreus 10, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele se vira para a igreja agora, o autor de Hebreus diz, verso 29, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui está dizendo que tem cristão, ou ímpio, ou seja quem for, qualquer um que tiver em curso, nos artigos desta lei, onde lemos aqui, que ele pisar Cristo, que é pisar aqui, é quando ele diz, faz isso, não faço, e bate o pé, não adianta que eu não faço, você está pisando
E aqui está dizendo que ele está fazendo agravo ao Espírito Santo. É como se você estivesse matando uma faca nele, você está ferindo ele. Você está matando a vida dele em você e através de você. Quando você está pecando voluntariamente. Aí o que vai acontecer? Que ele vai repetir o que Davi disse. Lá do Salmo 135. Ele diz, verso 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, pessoas como Davi e como eu, ou como você que é servo verdadeiro, não está fazendo nada contra Deus, como inimigo, para a destruição da obra de Deus na tua vida, a destruição de Deus na vida dos outros, o ensino falso, heresia, igreja que não serve para nada, que não prega a verdade para o homem se libertar do pecado. Não somos assim. Para esse, Deus vai julgar para abençoar, para dar galardão, para dar vitória. Muitos livramentos vamos ter, mas para muitos que estão como líderes ou não nas igrejas, ele disse, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. A justiça de Deus vai cair para punir. É isso que o autor de Hebreus disse. Que multidões de pregadores nunca lê isso nos seus cultos online, né, pelas redes sociais, muito menos dentro dos prédios físicos das igrejas. Não dizem, olha, Deus vai julgar você pelo bem que fez para ganhar coisa boa, ou pelo ruim que você faz porque quer viver igual o ímpio. O próprio Cristo disse, Apocalipse 22, 11 e 12, eu venho sem demora, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem é injusto, continue praticando a injustiça, porque eu venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. O que é injustiça, irmão? É viver a minha vida contra a justiça de Deus, totalmente fora da justiça de Deus, das leis, dos mandamentos. E aí meu comportamento é de uma pessoa injusta, entendeu? Ou melhor, eu aplico a palavra de Deus em uma área da minha vida e outra não. Eu aplico algumas coisas da palavra nos outros e outras não, porque não sou como Davi, que disse, prefiro os teus juízos em mim. Começa comigo, me ensina, quero tua palavra para viver as bênçãos que tu tem, apenas para quem faz essa opção de viver a tua palavra, andar na tua palavra e receber as vitórias que tu tem para dar, só para quem anda os teus juízos, amém? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para trazer a terceira e última mensagem, amém? Ponto. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.